Hoje o tema é a concepção de Deus na visão teosófica. E para mim é uma alegria e é um momento especial, porque eu sou membro da Sociedade Teosófica há 28 anos e não tinha arriscado até hoje falar sobre essa questão. E vocês vão ver que é uma das mais abstratas e, por isso, instigante. E antes que alguém me pergunte, porque eu já estou acostumada com essa pergunta, por que vocês falam desses temas tão teóricos, né, filosóficos? Por que vocês ficam filosofando? Eu prefiro questões mais práticas. Ou a pessoa pergunta assim, não é melhor falar sobre como resolver os nossos problemas, os nossos conflitos emocionais? Mas eu digo para vocês que, depois de alguns anos, né, talvez muitos, lidando com essa questão dos nossos conflitos, dos nossos dilemas, nossas emoções, se você fizer isso, fizer muita meditação, muito trabalho interior, autoconhecimento, você vai parar nessa questão de Deus. Por quê? Porque é uma questão que tem a ver com quem nós somos. Né? Uma hora você vai se perguntar, se é que, eu imagino que aqui todos já se perguntaram, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? E essa pergunta tem a ver com a questão de Deus, porque existe, pelo menos, né, no imaginário coletivo, de um modo geral, uma ideia de que existe um Deus que fez esse mundo. Né? Então, para quê serve tudo isso, nos fez e o que estamos fazendo aqui? Então, essa é uma pergunta muito prática, na verdade, e eu lembro que até o Krishnamurti escreveu um dia num texto: vocês me perguntam sobre o sexo, mas as prostitutas me perguntam sobre Deus, porque elas estão buscando algo mais, né, algo transcendente. Então, essa pergunta, né, que por que é filosófica, que vamos investir em filosofia, não é melhor investir em prática? Aí eu já coloco a resposta de que, se você pensar bem, o quanto que a filosofia, por exemplo, de Marx influenciou a nossa sociedade, né, o modo como nós vivemos coletivamente. Mesmo uma pessoa que nunca abriu um livro sobre a filosofia de Marx vive no meio dessa filosofia. E não só a filosofia de Marx, mas como todas as outras filosofias e todas as teologias também, porque nós vivemos num mundo culturalmente cristão. Mesmo quem é ateu é influenciado, né, por essas ideias do cristianismo, que se manifestam num pensamento coletivo e refletem na sua vida individual. Então, mesmo sem saber, sem ter interesse, sem conhecermos essas teorias, nós vivemos dentro desses mundos teóricos. E isso é extremamente prático do viver, né, em comunidade e, naturalmente, nosso viver individual. Então, na medida em que nós somos profundamente influenciados por essas ideias, mesmo sem conhecermos e mesmo sem reconhecermos esse desencadeamento até a prática, né, do nosso modo de viver, nós podemos, então, ter essa opção de conhecer essas ideias e questioná-las. Então, termos poder e liberdade para decidir se nós concordamos ou não e se quisermos reproduzi-las, mesmo de modo inconsciente. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo que você acha que você é não filosófico, que você não tem interesse, você vive de modo prático, no meio de filosofias, né? E você pode, então, conhecê-las, questioná-las e mudar de opção, se você quiser. Né? Ou então mesmo compreendê-las melhor e saber distinguir o que são essas ideias, o que eram de modo original e de que forma elas foram desvirtuadas no decorrer da história e da sociedade.
Por exemplo, as ideias cristãs, né, de um Deus pessoal, que é bom e que é capaz de atender os nossos desejos e abençoar. Vocês vejam um exemplo de um Deus que abençoa a guerra ou abençoa um exército para que derrote o exército inimigo, né? O que satisfaz um desejo pessoal que vai prejudicar alguém. Vocês acham que esse atendimento, né, dessa suposta divindade é realmente uma ideia original do cristianismo? Ou seja, vocês acham que não seria uma heresia, uma grande blasfêmia, considerar que um Deus pudesse abençoar o mal, como a derrota de um inimigo? Então, aí a gente já entra no questionamento das próprias ideias, próprias concepções filosóficas, para poder distinguir o que elas são de modo original ou eram e de que modo elas são ou foram desvirtuadas pelo ser humano, né, ao longo da história ou dentro de uma sociedade, sem levar em consideração o tempo. Porque se a gente não é capaz de fazer isso, nós vamos chegar a fazer algumas observações que eu considero injustas, que existem religiões que são problemas. O problema é a religião, porque a religião induz o homem a fazer guerras, a jogar uma bomba na religião do adversário. Mas será que isso está lá nos textos originais da religião ou é um desvirtuamento? Então, eu estou colocando aqui que se você for estudar realmente essas filosofias das religiões, você vai ver que são desvirtuamentos, porque o ser humano, no seu lado, no seu instinto animalesco, ele é capaz de utilizar não só do poder econômico, como a gente vê, né, diariamente, como também desse poder intelectual, desse poder ideológico que está na religião para satisfazer os seus instintos animais, né, os seus instintos de bando, de rivalidade, de ódio. Então, a religião não é o problema, né? As religiões, na sua essência, se a gente vai pesquisar, elas não justificam esse tipo de conduta. Ali houve um desvirtuamento. Então, é mais uma justificativa que eu estou colocando aqui para mostrar que esse tipo de estudo ele tem uma consequência prática muito clara. Então, eu queria dizer que na minha trajetória pessoal, até para compartilhar os questionamentos que me levaram a essa concepção teosófica de Deus e da vida, do mundo de um modo geral. Eu nasci, como imagino, como quase todos vocês aqui, numa família católica. Só que essa questão de Deus, que foi que me levou à teosofia, desde muito cedo, quando eu era criança, não atendia aos meus questionamentos. Eu nunca conseguia acreditar, como me ensinavam na aula de catequese, que havia um Deus pessoal que estava escrito na Bíblia, que construiu um mundo em 7 dias. Porque se vocês tiverem uma noção mínima e leiga, como eu tenho, totalmente leiga, de geologia, vocês veem que não dá para se formar tudo isso em 7 dias. Então, tem uma coisa errada nisso. Ou esses 7 dias não são 7 dias no sentido literal, ou aquilo não é uma história verdadeira. Enfim, essa história nunca me convenceu, desde a minha tenra infância. Então, a outra opção que eu tinha era a aula de ciências na escola, né, que me ensinaram que tinha essa teoria de que o universo saiu do acaso, do nada, explodiu, fez assim, buf, pum, né, uma grande explosão. E desse acaso, desse nada ou dessa desordem, então saiu um cosmos todo ordenado e cheio de leis complexas, como a própria biologia mostrava. Isso também nunca fez sentido para mim, não consegui assimilar essa ideia. E então continuei buscando.
E com isso eu não tenho nenhum problema com as religiões com que as pessoas acreditam, né? Eu tenho muitos amigos que não concordam com essa visão que eu estou apresentando aqui, e eu gosto dessas pessoas do mesmo jeito, mas eu fui buscar, e também não tenho nenhuma crítica à ciência como ela é, muito pelo contrário, tenho uma profunda gratidão e um profundo respeito, né? E eu tenho que admitir que quando eu preciso tomar um antibiótico, que já salvou minha vida muitas vezes, eu faço questão de tomar um antibiótico que foi produzido pela ciência e não pela fé, por uma revelação. Né? Também só ando de avião produzido pelos engenheiros e conforme as leis da ciência. Mas a ciência, então, como honesta como ela é, que só pode falar do mundo visível, ou seja, desse mundo que nós podemos, desse mundo material que os nossos sentidos alcançamos, ou alguma conjectura em função disso. A ciência é honesta e ela fala daquilo que ela vê, né? Vê, assim, entre aspas. Só que, como vocês sabem, por isso que vocês estão aqui, imagino, né? Isso não responde todas as perguntas, né, sobre o mundo, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e de onde isso tudo veio, né? O que está por trás desse mundo que eu vejo. Então, essas perguntas me levaram à teosofia e eu gostaria aqui hoje de compartilhar com vocês algumas ideias assim muito iniciais e muito gerais a respeito desse assunto que é extremamente vasto e complexo. Naturalmente, nós não temos esse tempo todo para entrar muito profundamente, mas já dá para apresentar algumas ideias gerais a respeito dessa questão de Deus que me deram respostas nas quais eu não encontrei inconsistências como essas que eu acabei de mencionar, né, que são tão antigas quanto o registro que nós temos até da história da filosofia, porque essa questão do Deus bom, e um Deus bom que ama os seus filhos por igual, mas uns nascem doentes e miseráveis e outros nascem saudáveis e ricos, né? Isso é uma questão que já está na filosofia grega, como, por exemplo, no paradoxo de Epicuro. Então, em linhas gerais, eu vou apresentar a noção, o contexto dessa questão de Deus na teosofia. E o principal texto, então, que eu trago aqui, algumas citações, né, muito breves, que eu selecionei. O principal texto que nós temos sobre isso são as Instâncias de Dzyan, que são um manuscrito que a Helena Blavatsky traduziu pela primeira vez para um texto, para uma língua ocidental, porque até então só existia em chinês, sânscrito e tibetano. Ela fez, como vocês sabem, algumas incursões pelo Tibete, né? Teve alguns treinamentos, recebeu alguns conhecimentos, então teve a incumbência de traduzir esse texto e fazer uns comentários. E os comentários às Instâncias de Dzyan, eles estão compreendidos na obra A Doutrina Secreta. E, então, a parte que fala de cosmogênese, que é o volume 1, né, contém esses pequenos fragmentos que eu estou trazendo aqui. Então, como a Helena Blavatsky diz, essa obra, esse manuscrito, ele é uma metafísica que ela afirma que é anterior, de um tempo anterior ao budismo e ao hinduísmo, como nós conhecemos hoje, e que essa metafísica está dispersa e presente em vários desses trechos, desses textos do hinduísmo e do budismo e outras religiões orientais que surgiram posteriormente. Então, Helena Blavatsky diz que as Instâncias de Dzyan, elas são uma fórmula abstrata que, mutatis mutandis, pode ser aplicada a toda a evolução, desde a nossa pequena Terra,
e de planetas da qual faz parte, a do universo solar ao qual pertence essa cadeia, e assim por diante, em escala ascendente, até a mente vacilar e sentir-se exausta pelo esforço despendido. Ou seja, por que eu trouxe esse texto, esse trecho que está no livro dela, Sabedoria Eterna? Porque quando você vai ler as instâncias de Dzian, não é uma descrição particular de uma história do universo, porque ela diz que isso seria impossível, uma descrição científica em pormenores exatamente do que aconteceu. Então, as instâncias de Dzian são uma fórmula geral, é um molde geral de interpretação que se aplica de uma maneira assim, muito ampla à evolução, ao desenvolvimento de todos os universos, aqui no sentido de cosmos, né, de todos os sistemas que existem no universo e de todos os planetas. Então, é uma fórmula que vocês vão ver a ideia de como se usa a alegoria do hinduísmo, a respiração de Brahman, de um sistema ou de um cosmos que tem um período de manifestação, exteriorização. Respiração de Brahma, o mundo se manifesta na expiração e se recolhe, se dissolve na inspiração. Então, esse modelo de um mundo que fica um tempo manifestado, como em formas, né, em fenômenos, e outro mesmo tempo dissolvido em repouso, corresponde a essa ideia de respiração de Brahman. E é exatamente isso que está presente nessa cosmogonia contida nas instâncias de Dzian, uma ideia de Pralaya e Manvantara, que tem o mesmo tempo correspondente. O Manvantara é o período que o mundo está existente, o manifesto, e o Pralaya, então, é o período em que o tempo, em que o mundo, o cosmos, está em repouso, dissolvido. Então, essa representação vale para toda essa cadeia de manifestações cósmicas, que ela diz que ocorre em número infinito de universos, em relação de causa e efeito com o que precedeu, e de causa, em relação de efeito com o que precedeu e de causa com o que lhe sucede, ou seja, os universos ou cosmos que existiram antes influenciam a criação de novos universos ou novos cosmos que vêm depois, e isso numa cadeia infinita que repete esse mesmo modelo que está contido nas instâncias de Dzian. Então, eu selecionei apenas esses trechinhos aqui, o verso 1, 2, 3, 6 e 7, da instância número 1, que fala sobre o Pralaya, ou a noite e o período de repouso de um universo. Então, eu vou fazer alguns comentários a respeito de cada um desses, né, para servir como fundamento do nosso estudo de hoje. Então, lembrem, esse aí é o período de Pralaya, o universo está em repouso, é onde começa tudo, ou seja, não existe nenhuma menção se esse é o início do universo como um todo. Aí já é um assunto, muito abstrato para a nossa especulação. Mas, de um modo geral, sempre existiu um universo manifestado anterior e tinha um período de repouso. Então, nós não sabemos exatamente se esse aqui é um início, não temos como afirmar se é o início do universo, mas é o início de um sistema, pelo menos, ou de algum universo. Então, o primeiro verso diz: o eterno Pai, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. Eu vou ler primeiro tudo, para vocês verem como isso é poético, e depois nós vamos ver um por um. O tempo não existia porque dormia no seio infinito da duração. A mente universal não existia porque não havia Ari para contê-la. Isso é tibetano.
Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranishpana, para ser expirado por aquele que é e todavia não é. Nada existia. As causas da existência haviam sido eliminadas. O visível que foi e o invisível que é repousavam no eterno não ser, o único ser. Então, nós aqui estamos na esfera daquilo que é eterno, daquilo que é absoluto, aquilo que dura sempre. Então, voltando para aquela figurinha inicial do cosmos, que tem a ver, né, com essa concepção de Deus, vocês veem, não é uma figurinha de um ser humano com barba branca e camisola, né? Tem mais a ver com a figura de universo. O primeiro verso: o eterno Pai, sempre envolto em suas invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. Então, o eterno Pai, ele é o espaço. Espaço na sua concepção metafísica. É uma noção abstrata de espaço que nós não temos uma correspondência objetiva do nosso conhecimento. Por quê? Porque essa concepção metafísica, ela abrange uma totalidade que, segundo esse segundo trecho que está presente o terceiro desse slide, o espaço é o corpo do universo com 7 princípios. É um corpo de extensão ilimitada, cujos princípios, segundo a fraseologia oculta, cada um deles constituindo por sua vez um setenário, só manifesta em nosso mundo fenomenal a estrutura mais densa de suas subdivisões. Então, uma concepção metafísica e abrangente de espaço, sendo que apenas uma 7ª parte, um 7º aspecto, o 7º princípio mais externo, o 7º nível, se manifesta nesse espaço físico como nós conhecemos, o nosso mundo físico. Então, quando nós falamos em espaço medido em metros, em quilômetros, é uma noção de espaço dentro desse universo material, que é o 7º aspecto dessa concepção mais global e metafísica de espaço. Então, o eterno Pai, por que eterno? Porque é a única coisa que é eterna. O eterno Pai, o espaço é a causa eterna, onipresente, a incompreensível divindade, cujas invisíveis vestes são a raiz mística de toda a matéria e do universo. Então, aqui já podemos passar também, para entender melhor, já para essa ideia de sempre invisíveis vestes. Sempre invisíveis vestes é a matéria primordial, ou seja, é um espaço que não é separável da matéria. Agora, assim como eu falei, como o espaço tem esses 7 princípios, ou 7 planos de manifestação, a matéria também tem. E, logicamente, essa matéria aqui, no sentido metafísico, nós só conhecemos essa 7ª parte, que é essa matéria que tem massa desse mundo físico que nós vivemos. Mas, de qualquer forma, esse espaço, por ser eterno, ele é considerado o absoluto, por ser incompreensível, inatingível, cujas vestes, então, que ele está sempre revestido, sempre acompanhado de matéria, né? Essa matéria é a raiz mística de toda a matéria como conhecemos e do universo manifestado como conhecemos. Então, eu queria distinguir que a teosofia trata do espírito e da matéria como inseparáveis. Aqui eu trouxe esse último trecho que se refere mais a uma possível dualidade quando o universo está manifestado em cosmos, né, quando já existem formas,
como nós vimos até na filosofia Samkhya, Prakriti e Purusha, espírito e matéria como separados, na verdade não é uma separação. Isso indica, na leitura teosófica, apenas uma diferenciação desses níveis mais externos e mais internos. Mas, na verdade, existe essa unidade eterna entre espírito e matéria. E aqui, como a Blavatsky fala, nesse último trecho, se por acaso esses dois se divorciassem, né, quando já existe um cosmos construído, todo o cosmos cairia no caos do não ser. Por quê? Porque essa matéria serve de base para que essas formas produzidas na mente universal por impulso desse espírito que é acompanhado de movimento e que faz evoluir na matéria essas formas, essa matéria moldada por essas formas. E se tirasse essas formas, então haveria a dissolução, né, o pralaya. Então, no pralaya, essas formas entram em estado de latência, de dormência, então toda a matéria se dissolve. Então, focando agora um pouco na matéria primordial, ou sempre invisíveis vestes. A Blavatsky diz que essa, então, é a raiz mística de toda a matéria e do universo. E é importante trazer aqui, deixar bem clara essa noção que quando ela fala em matéria primordial, essas vestes, né, que também na terminologia hindu se chama Mula Prakriti, em tibetano Svabhavat, se trata de uma matéria que é esse substrato dessa matéria que tem massa. Então, muitas vezes vocês vão ver nesses textos um uso de um termo melhor, que fica melhor, que é substância. Então, seria substância primordial, que é onipresente, vale para tudo, e também, então, se manifesta em matéria física nesse nosso plano físico. E, então, essa sempre invisíveis vestes representam o número da matéria cósmica não diferenciada, nesse estado de pralaya, né, quando tudo está dissolvido. Não é a matéria como conhecemos, que é essa matéria que tem massa no plano físico, mas a essência espiritual da matéria em seu sentido abstrato, coeterna e una com o espaço. A natureza raiz, de novo, né, essa matéria primordial, é também a fonte das propriedades sutis e invisíveis da matéria visível. É, por assim dizer, a alma do Espírito único e infinito, seja a alma ou seja uma espécie de veículo. Esse Espírito, esse absoluto, ele precisa de um molde, né? de uma forma, de um substrato para se expressar, por isso que ele aqui é chamado de alma. Os hindus a chamam de Mula Prakriti e dizem que é a substância primordial que constitui a base do Upadi. O Upadi é um veículo, uma forma, de todos os fenômenos, sejam físicos, psíquicos ou mentais. É a fonte de onde se irradia o Akasha, né, que é uma espécie também de substrato onde ficam registradas as formas. Ou seja, estou trazendo uma ideia muito geral que depois na cosmogênese vocês vão ver que existem muitos detalhes, diferenciações e classificações. Então, outra informação interessante da doutrina secreta é que a matéria primordial, essa Mula Prakriti, nesse estado latente, dissolvido de pralaya, ela é uma radiação fria, incolor, sem forma, insípida e desprovida de toda qualidade ou aspecto. Aqui eu trouxe uma figura de uma nebulosa apenas para ilustrar a minha imaginação, mas naturalmente não corresponde a uma realidade que nós só temos em conceito. Então, passamos para o próximo conceito do verso, que são eternidades, né? Eu acho que havia adormecido, já ficou bastante claro, que se refere ao estado de repouso ou de dissolução. Mas 7 eternidades são o quê? 7 eternidades significam um período de um manvantara, o que nesse caso é um grande manvantara, ou espaço de tempo correspondente à sua duração, e abrange a extensão de um grande kalpa ou grande idade. Isso é na terminologia hindu, 100 anos de Brahman,
que em nossa noção de anos, né, nosso ano ocidental, corresponde a 311 trilhões 40 bilhões de anos. Então, isso é um ciclo maior de atividade e repouso, né? Cada um desse período de tempo, um tempo de atividade, outro tempo de repouso. Outra informação interessante é que cada dia de Brahman, né, se compõe a 4 bilhões 320 milhões de anos comuns. Então, já um dia de Brahman é um período de atividade, depois vai ter uma outra noite de Brahman correspondente a esse mesmo período, né, e isso tudo se soma em anos e ciclos maiores. Então, é uma composição, não quero entrar em precisões nesse assunto, né? Mas só quero deixar claro que isso diz respeito ao calendário, uma cronologia hindu, que é cíclica. O tempo é medido em ciclos, e então ciclos menores se compõem e formam ciclos maiores. E o que chama a atenção aqui é que um período de atividade corresponde a um período de repouso. E isso tem um significado, como vocês já perceberam, astronômico, né? E por isso que eu chamo a atenção para esse conceito que é bastante comum, popularmente conhecido de Maya como ilusão, que nesse caso tem um significado astronômico e filosófico, porque todo mundo aqui já ouviu falar, tudo é Maya e ilusão. E agora a Blavatsky diz na Doutrina Secreta, o universo, como tudo que nele se contém, é chamado Maya, porque nele tudo é temporário, desde a vida efêmera do pirilampo até a do Sol. Então, vejam bem, vamos pegar um dia de Brahman, 4 bilhões 320 milhões de anos. Você diz, isso é Maya, é temporário, só dura 4 bilhões de anos, né? Então, é uma noção de ilusão astronômica e filosófica, porque, do ponto de vista conceitual, real é aquilo que é permanente. Não muda, se contrapõe aquilo que é o temporário, e tanto faz se dura 1 hora ou 4 bilhões de anos do ponto de vista conceitual. Por isso é considerado ilusório. E outro motivo é que, nesse ponto de vista conceitual, enquanto ainda há algo por trás de um ente que você pode alcançar, como algo que você possa desvelar de um ente, vai tirando um véu, vai tirando mais um véu, né? Vai tirando uma casca de cebola para chegar num âmago, numa coisa, um substrato que está presente lá. Então, esse véu exterior é ilusório também, é Maya, é uma forma. Então, do ponto de vista do absoluto, do eterno, qualquer período, qualquer planeta, qualquer sistema solar vai ser chamado de ilusão Maya, mas não é ilusão num sentido pejorativo ou ilusão num sentido psicológico, como o fato de você ser enganado por um estelionatário, né? Algumas pessoas dizem, isso é ilusão, então não vou mais trabalhar, não vou mais escovar os dentes e nem cortar os cabelos, porque tudo isso é Maya, né? Então é uma distorção do entendimento. Então vamos ao movimento. O alento da existência una, aqui voltamos a Parabrahma, existe esse permanente, esse absoluto em repouso, mas ele está sempre em movimento, ele tem uma pulsação. Um alento é o termo utilizado do ponto de vista esotérico. O alento da existência una é uma expressão adotada pelo esoterismo arcaico só no que respeita ao aspecto espiritual da cosmogonia. Em outros casos, é substituída pelo seu equivalente no plano material, o movimento. O elemento eterno é único. Ou o veículo que contém os elementos é o espaço sem dimensões em qualquer sentido, coexistente com a duração sem fim, com a matéria primordial, portanto indestrutível, e com o movimento perpétuo, absoluto, que é o alento do elemento uno. Este alento, como se vê, não pode cessar jamais, nem mesmo durante as eternidades pralaicas. O que ela está dizendo nesse trecho? Que a única coisa eterna realmente é esse espaço
combinado com a matéria e combinado com o movimento. Isso é a única coisa que dura para sempre. Tá? Inclusive nas eternidades do Pralaya, inclusive nesses períodos de repouso, onde não existe nada, não existe forma nenhuma. Então, o que é eterno? Vamos voltando para a questão de Deus, um Deus eterno, que nessa concepção eterno é espaço, matéria e movimento, no seu sentido metafísico. Então, o verso número 2 diz que o tempo não existia, né, nesse período do Pralaya, porque dormia no seio infinito da duração. Agora você vai me perguntar o seguinte: por que eu estou dizendo que não existia o tempo se eu acabei de ler que são 300 e tantos trilhões de anos? Né? Como é que eu estou dizendo que tem tempo e estou dando o número de anos? É porque a questão aqui é a concepção de tempo. Porque essa cronologia ela é calculada e o Pralaya ele existe na mesma quantidade de tempo, é proporcional ao Manvantara. Então, se calcula a duração do universo manifestado para saber o quanto tempo dura esse período de repouso. Mas durante o Pralaya, durante o período de repouso, não existia tempo, né, no sentido preciso da palavra tempo, que é essa percepção humana de uma linha de sucessão de eventos. É diferente de uma possibilidade de cálculo, porque duração sempre tem. Mas essa noção de tempo, de passado, presente e futuro, né, muito bem explicada na filosofia, que de uma forma muito parecida, a Blavatsky apresenta, explica que essa noção de tempo, passado, presente e futuro, é uma ilusão, uma percepção da faculdade humana, dos sentidos humanos, que presenciam os fenômenos a cada momento. Então, fica registrado na memória os eventos passados, e que chamamos de passado, e na nossa imaginação, então, temos a expectativa do futuro, né, que também fica na nossa imaginação. E essa linha que é gerada pela percepção humana, ela é chamada de tempo. Isso é subjetivo em certo sentido. Por quê? Subjetivo porque é subjetivo para todos os humanos, é uma intuição humana, mas é objetivo porque é uma intuição compartilhada. Tanto que a gente pode marcar um horário para uma palestra chegar aqui, um horário de sair com o avião. Todo mundo vai ter esse mesmo tempo, mas essa linha ela é ilusória do ponto de vista do absoluto, retirando-se esse foco de percepção humana. E também o tempo dormia no seio da duração. Por quê? Porque além de não ter uma consciência lá para perceber essa linha, não existia nada para acontecer. Porque para você medir o tempo, você precisa ter relógio, ampulheta ou dias e noites, você precisa ter alguma coisa para medir. E como não tinha nada, uma duração, vamos imaginar, de poeira, de 300 bilhões de poeira, como é que você vai medir o antes, durante ou depois daquilo que não tem nada? É como um filme que é tudo em branco, tudo em preto, não tem nada. Então, não existia tempo, porque ele dormia ali, porque não existiam objetos diferenciados, não existia diferenciação. E outra coisa que não existia no Pralaya, a mente universal. Aí temos um outro conceito que tem a ver, é importante para a concepção de Deus, segundo a teosofia. Porque não havia Ari para contê-la. O que é Ari? É o termo tibetano, que corresponde ao termo que é mais comumente usado na teosofia de Anchohans, mas também são chamados de Elohim, arcanjos, anjos, demiurgo, arquiteto do universo, logos, espíritos da natureza, espíritos divinos, inteligências da natureza. Ou são o quê? São entes, que são as inteligências construtoras do universo. Então, no Pralaya, tudo isso está dormindo, tudo isso está latente, está na memória do Akasha, tudo isso está em repouso. Quando soar a hora do Manvantara, então esses entes
essas inteligências que foram desenvolvidas ou evoluídas em manvantaras anteriores, por isso que se chama de mente divina, que constrói o universo, é produzido na natureza. A mente divina não é emanada do absoluto. Ela é o resultado de uma evolução de manvantaras anteriores, produzido na matéria. Por isso que a matéria ela é tão necessária à evolução, do ponto de vista teosófico, quanto o espírito, porque a matéria vai ser a base, o substrato onde tudo isso vai acontecer. Né? E como diz o Mahatma na carta, Mahatma Kutumi, na carta 67, se existe uma coisa que você poderia chamar de certo modo de Deus nessa cosmogonia, por ser um princípio criativo, seria esses Janchuhans, essa coletividade, esses entes, essas inteligências da natureza. Mas elas se desenvolveram na natureza. E elas, como ele diz, elas desaparecem e morrem, ou seja, ficam dormentes, quando vêm para a Laia. Então, isso que se poderia chamar de Deus por ser um princípio criativo, apesar de não ter personalidade humana, é temporário, não é eterno. O que temos de eterno é apenas, como eu falei, espaço, matéria e movimento. Aqui eu quero destacar ainda que o primeiro trecho da citação, que são forças inteligentes que elaboram as leis da natureza e fazem executar, cumprindo, por sua vez, ao mesmo tempo, as leis que lhes são analogamente ditadas por poderes ainda mais elevados. Mas não são personificações das forças da natureza, como erroneamente se tem acreditado. São seres finitos e não possuem nenhum elemento de personalidade em sua essência. Não podem ter nenhuma das qualidades pessoais que os homens atribuem nas religiões esotéricas ao seu Deus antropomórfico. Então, eu queria só destacar que essas inteligências, né, são construídas nesse desenvolvimento, nesse impulso desse espírito ou desse absoluto, esse espaço sobre a matéria, se desenvolvem, né, como entes de grande complexidade, né, que moldam a natureza, não têm inteligência e se submetem às leis cósmicas, que, como vou mostrar a seguir, a primeira delas é a lei da causalidade ou karma. Então, em outras palavras mais simples, nós podemos dizer que, se você quiser falar de um Deus criador na teosofia, você vai ter que entender que esse Deus criador, ou essa coletividade criadora, se submete ao karma. Ele também não é eterno. Então, ele não é um ente que faz milagres, porque dentro dessa lei do karma, que é a causalidade, existe, né, uma necessidade de encadeamento de causas e efeitos, e isso não pode ser violado nem por a princípio, que você poderia chamar de Deus. Então, a causalidade, o karma, ela é a lei das leis emanadas por esse absoluto, né? E isso tem consequências práticas importantíssimas, como a impossibilidade de milagres, né? Que na visão teosófica não existem. Milagres são apenas leis, o efeito de leis desconhecidas ainda por nós ou pela ciência. E não existe também essas inconsistências de um Deus Pai que é bom e que trata os seus filhos, né, de modo desigual, é bom para uns e mal para outros. Não tem isso. Ali existe causalidade e que incide sobre toda a criação, inclusive sobre esses criadores e seus subcriados e subcriadores, que por fim é a humanidade, que também tem um âmbito de criação, e sobre essa criação humana, então existe a lei do karma. Assim, cada um de nós é o produtor do nosso destino ao longo de várias vidas. Então, não existe injustiça, né, nesse ponto de vista. Nós criamos as causas que geraram os efeitos que moldaram
a nossa vida assim como ela é hoje, e por conhecermos, então, por termos a possibilidade de conhecer o desenrolar dessa lei da causalidade, nós podemos ter a autonomia e usar essa lei ao nosso favor, ou seja, criar boas causas. Então, o próximo verso: os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser. Voltamos ao Pralaya. E o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranishpana para ser expirado por aquele que é e todavia não é. Então, esse absoluto é um ser que é e não é, porque é uma concepção que transcende tudo aquilo que a nossa imaginação, os nossos conceitos possam afirmar que seja. Por isso se diz é um ser e não ser, porque transcende a especulação. Então, nada existia no Pralaya. Então, queria destacar aqui dessa frase: os 7 senhores sublimes e as 7 verdades correspondem àquelas 7 hierarquias criadoras que eu acabei de mencionar nesse slide anterior, e as 7 verdades, então, as 7, vamos supor, categorias de saber que existia, que pode existir, né, que vai se manifestar no Manvantara. Então, o universo, filho da necessidade. O cosmos, o manifestado, é filho da necessidade. Porque se você pensar bem, então quem criou o absoluto? Você vai até uma especulação sem fim. Então, isso aqui não existe. O absoluto, ele é e não é aquilo que ele é. E é uma descrição de um universo que é desse jeito. Ele é necessariamente assim. Assim, pronto, é uma necessidade. E essa alegoria, essa metáfora de Brahman, respiração de Brahman, do hinduísmo, eu acho particularmente feliz, porque reflete uma ideia de necessidade mesmo. Nós respiramos por quê? Por necessidade. Respiramos porque precisamos, porque é assim. A respiração existe, Então, esse universo, com os seus períodos de manifestação e repouso, ele é filho da necessidade, ele é assim porque precisa ser assim. Então, Paranishpana é a perfeição absoluta que todas essas existências desenvolvidas num Manvantara, que é um período de atividade, atingem e aí entram em estado de repouso, ou seja, tem um período letivo e agora tem férias. Todo mundo desenvolveu o máximo aqui. Então, essas são essas perfeições. Aqui tem mais uma ideia mais detalhada que eu achei interessante sobre esse período de aparecimento, essa ideia de aparecimento e desaparecimento do universo como expiração e inspiração do grande sopro, que é eterno e que, sendo movimento, é um dos 3 aspectos do absoluto. Como já falei, os outros são espaço e duração. Quando o grande sopro expira, é chamado sopro divino, e considerado como a respiração da divindade incognoscível, a existência una, emitindo esta, por assim dizer, um pensamento que vem a ser o cosmos. O pensamento, num sentido metafórico, como eu já falei, existe assim uma construção de formas ao longo dos manvantaras que vão evoluindo, que ficam registrados numa caixa, de formas e entes, e aí essa mente divina, que é a coletividade desses entes, vão expressar essa coletividade de formas. Isso é o chamado pensamento divino. Mas tudo isso é sempre muito escrito de forma poética. De igual modo, quando o sopro divino é inspirado, o universo desaparece no seio da Grande Mãe. As causas da existência haviam sido eliminadas no Pralaya. O visível, que foi o visível que é, repousavam no eterno não ser. Então, depois do Pralaya, só para introduzir o próximo ponto que nós vamos apresentar no nosso próximo encontro, a partir daí, então, surge o Karma, que surge o mundo das formas, e um mundo onde vai se manifestar a lei de causas e efeitos. Nas 2 primeiras partes dessa obra, mostramos que, ao primeiro palpitar da vida renascente, Svabhavat, que é a matéria primordial, passa em cada novo renascimento do cosmos de um estado inativo a outro de atividade intensa,
que ele se diferencia e então começa a sua obra através dessa diferenciação. Essa obra é o karma, né? Mais uma alegoria da Mandukya Upanishad, que diz que Brahman é uma aranha que estende e recolhe a sua teia. Assim como as plantas brotam da terra, assim o universo provém daquele que não desaparece. Brahman expande-se e converte-se no universo tecido de sua própria substância. Então, esse é um molde abstrato para vocês pensarem como é que vão encaixar a ideia de Deus nisso, né? Eu acho que já fica uma boa base para a reflexão. E aí, do ponto de vista mais prático, então, desdobramento disso, que é essa ideia de causalidade e de evolução, que a gente vai discutir no nosso próximo encontro, né? Inclusive no papel do homem como o criador de suas próprias causas e o esgotador dos efeitos das suas próprias causas. Então, muito obrigada, até mais.